Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Esta é uma afirmação categórica. Ontem nós vimos 4 olhares. O olhar da nossa mãe, a Eva mitocondrial, a Eva que está dentro de nós. Ela olhou para o fruto agradável aos olhos, bom para comer e desejável para dar entendimento, e a raça caiu pela desobediência de Adão. Ainda que tenha sido ela que foi fisgada pelo olhar e tenha dado a receita para o Adão pecar, Adão é que é o causador do pecado, porque a ele foi dada a ordem de Deus. De toda árvore no jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem foi dada a ele. E o pecado, então, entrou por meio dele, mas o olhar foi dela, vendo a mulher. É a fascinação da visão. Aquilo que é belo e que é agradável, gostoso e bom para dar entendimento, a alma no controle. O segundo olhar que nós vimos foi o olhar da cultura, o olhar da mulher de Ló, que olhou para trás, ficou hipnotizada com aquilo que ela tinha convivido. E é esse um olhar difícil de nós nos desprendermos, porque nós estamos num mundo onde tem uma cultura que vai nos dominando. E nós ficamos, de certo modo, presos dentro dessa cultura. Os anjos pegaram na mão, eram 2 anjos, pegaram na mão do pessoal e foram tirando da cidade o Ló, a mulher e as 2 filhas, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal, a figura bíblica mostrando a esterilidade. Não tem mais vida, não tem mais possibilidade. E é interessante que Jesus, falando sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, ele disse, lembrai da mulher de Ló. Ele mandou que a gente tivesse consideração, porque este olhar para trás, esse olhar para a cultura que nos envolve, muitas vezes nos atrapalha, muitas vezes não, sempre nos atrapalha, sempre nos mantém prisioneiros. O terceiro olhar que nós vimos ontem foi o olhar de Acã, o olhar dos espólios, o olhar das riquezas deste mundo, o fascínio da posse, do ter. Nós ficamos muito presos nas coisas do aqui e agora. Deus me tem incomodado no sentido bom de escrever alguma coisa sobre fé e riqueza.
Eu acho que ontem eu consegui dar quase o finalzinho, essa madrugada, eu acordei com Maria Júlia. Maria Júlia foi uma experiência de ontem, na nossa mesa. A filha do Juliano, a menina excepcional, que há 8 anos vem trabalhando na vida da família. A nossa mesa ontem foi impactada com a história da Maria Júlia. E eu acordei com ela no meu coração. É uma criança que nasceu completamente fora dos parâmetros de vida. Ela tem uma síndrome que ninguém consegue viver mais do que poucos dias. E ela está há 8 anos trabalhando na vida da família e fazendo uma revolução. E eu acordando com Maria Júlia nessa madrugada, o Senhor me chamou a atenção mais um pouquinho para olhar alguma coisa da nossa bolsa, do nosso bolso, do que nós guardamos e que não satisfaz a nossa alma, que não vai dar sentido. O olhar de Acã, o olhar para o ter, para as posses. Vou ter condições de ter uma velhice melhor. Não tem. Não tem segurança. É um olhar que acaba matando Acã e toda a sua família enterrado. E o quarto olhar que nós vimos ontem é a luxúria, é o desejo carnal de Davi por Berseba e que acabou sendo uma tragédia. Ele perdeu a família, perdeu o filho, depois perdeu a família. Ele teve uma desordem total, ainda que tenha sido um homem segundo o coração de Deus. Os olhares para onde nós estamos tendo pode ser olhares que vão nos paralisar, nos tornar estátuas humanas neste mundo, sem progresso. Ou vai acabar com a nossa história, a nossa família. Mas tem um olhar salvador. Tem um olhar de esperança. E, ô Marcinho, você que lê bem, lê para mim o capítulo 45 de Isaías, do 19 a 25. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele
se gloriará. Deus chama todos os povos a olharem para ele com fé salvadora. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do coração. Ontem nós vimos a diferença que foi trocada para Israel olhar para a serpente de bronze e para Jesus, para crer nele levantado. É o mesmo sentido. Olhar com a fé. A fé nós não temos. Eu nasci com uma série de competências ou possibilidades. Eu nasci com potência. Potência para aprender, para fazer coisas, mas sem nenhuma atualidade. Essas duas palavras foram desenvolvidas por Aristóteles, potência e atualidade. Eu nasço analfabeto, mas com potência de aprender. E a escola me desenvolve. Eu nasço com certos talentos e quando eu desenvolvo esses talentos, eu posso me tornar um músico expert, posso me tornar um pintor, que esses talentos são desenvolvidos até potencialidade. Mas eu não nasço com fé. Nenhuma criança nasce com capacidade de ter fé. A fé não faz parte do ser humano caído. Toda criança nasce ateia, incrédula, inimiga de Deus, separada, no sentido mais radical possível. Mas como é que a fé vem? A fé vem. Não é eu que vou à fé, a fé é que vem a mim. A fé vem. Vem como? Pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera duas coisas imediatas. A vida e a fé. E a vida com a fé vai produzir o arrependimento. Vem a vida. Que vida? A vida de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele diz assim, a minha alma, o Salmo 119 diz, a minha alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao corpo. Pó é a nossa origem. A minha alma está apegada ao corpo, ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra que dá vida. E concomitantemente com esta vida, por meio da palavra, vem a fé. Eu hoje não tenho dúvida de que ao proclamar a palavra de Deus aqui, o Espírito Santo dará fé a todo aquele a quem ele colocou a sua mão de eleição. Não tenha dúvida que ele crerá. Porque não é trabalho meu nem de ninguém. É da palavra e do Espírito. Então, quando Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Para quê? Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no céu. O que estamos dizendo aqui é que Deus chama
todos iluminando os olhos do coração, para verem qual é a esperança do seu chamamento. Há uma iluminação, há uma revelação, há uma vivificação que vai gerar esta fé para que as pessoas olhem. E aí ele diz, olhai para mim. Quantos? Todos. Todos quantos? Os limites da terra. Não só os judeus. Ele estava dizendo já uma profecia do que iria acontecer com a vinda de Cristo. Então, Isaías 45 é um capítulo glorioso onde Deus afirma seu domínio absoluto sobre a história, as nações e a salvação. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. É radical? Radicalíssimo. Em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Até o ChatGPT respondeu. Um jovem perguntou, eu converso muito com o chat, eu bato papos com ele. E eu já fiz também essa pergunta. Eu sei, chat, que você é uma inteligência artificial. Mas se você fosse humano, se você tivesse os mesmos sentimentos humanos, eu não dou muita ênfase à religião, mas qual a sua preferência espiritual da sensação religiosa que você escolheria? Você sabe o que ele respondeu? Não existe nenhuma religião que traga salvação, senão através de Jesus Cristo. Uau! Seu chat? Seu chat? Você vai fazer a pergunta para ele? E eu disse, e se um ateu lhe fizer essa pergunta, como é que você vai responder? Porque você tem preferências para quem conversa com você. Eu não posso negar o que a história mostra. Porque nenhuma religião traz a evidência de que um Deus se encarna para salvar o homem da sua mania de querer ser Deus. Isso é teologia do chat. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Nós temos um único olhar. Olhai para mim e sede salvos. Esse é um dos versículos mais poderosos e simples das Escrituras. Foi por meio dele que Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, talvez o maior desses últimos tempos, né? Um menino de 15 anos, desesperado, neto de pastor, e que estava vivendo uma vida convulsionada pelo pecado. E numa quarta-feira gelada, com neve, ele saiu procurando algum lugar e encontrou uma igreja metodista aberta, com 5 pessoas. E havia um velhinho pregador, um velhinho humilde, que leu esse versículo. E ele colocou assim, olha para Cristo, não é levantar o dedo, não é levantar a mão, nem dar um passo apenas. Olhe para Cristo, olhe para Cristo,
Em todos os 50 minutos que ele pregou, ele só dizia: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele dizia meia dúzia de palavras: olhe para Cristo. Você não precisa vir à frente, você não precisa fazer qualquer gesto, olhe para Cristo. Spurgeon saiu dali com 15 anos, não conseguiu dormir. E à noite, ele disse: Senhor, me dá olhos para te ver. Com 16 anos, ele já era pregador. Com 19 anos, ele era pastor de uma grande igreja. E se tornou um dos maiores pregadores do mundo. Até os 59 anos, quando ele morreu. Eu não sei se tem a gente mais genial do que Spurgeon. Ele pegava um livro de 500 páginas, ele ia assim. %65% do que estava no livro, ele respondia logo depois. 2 horas para ler um livro de 500 páginas. Era gênio. Ele tinha leitura, se tem de leitura dinâmica, a dele era astronômica. E esse homem, um dia pregando numa igreja, eu só vou contar isso aqui para mostrar como é que Deus faz. Ele inaugura o tabernáculo para 6.500 pessoas. Cheio. Todo mundo queria ouvir aquele pregador. Mais gente lá fora do que lá dentro. Porque não podia entrar. Um filho das trevas grita: fogo! O povo corre. Portas estreitas. E ele gritava: não tem fogo, mas multidão. 20 e poucas pessoas morrem pisoteadas. Ele passa 2 meses em depressão profunda. Só chorando. E daí para frente nunca mais ficou saudável quanto à relação da depressão. Se tornou doente dos pés com gota. Andava trôpego. Passou a beber muito vinho para poder melhorar a sua performance. Fumava cachimbo todos os dias, buscando saúde. Disseram para ele que o fumo era bom e ele fumava. E aquele homem nunca passou um dia sem se alegrar no Senhor. O Thomas, o seu ajudante, o seu bibliotecário, ele dizia: Thomas, vamos andar. E ainda tinha uma esposa que no segundo parto ficou paralítica, ficava numa cama, e ele tinha que ajudá-la a algumas coisas. Então ele ia andar e ele dizia: Thomas, vamos rir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Vamos rir, Thomas. Ele disse: de quê? Se você não tem razões, eu só tenho razões para me alegrar no Senhor. E a alegria se manifesta em risos. Ele dava gargalhadas.
Por quê? Porque ele olhou para Cristo. Olhai para mim e sede salvos. Mas se a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é criador? Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Nem Adão chegou a vê-lo. Como é que ele quer que a gente veja? Mas ele se fez carne. Como podemos olhar para ele? O que esse olhar significa? E qual é o seu poder? O olhar da fé não é físico, é espiritual. Dona Rosalie Appleby foi uma missionária que viveu aqui no Brasil, e eu era menino, lá na minha terra, no interior do Piauí, e ela foi para um acampamento sertanejo lá no Nordeste, e eu vi aquela mulher esquisita. Ela estava falando com a gente, lá na minha casa, com a minha mãe, e de repente ela fazia assim. Todo mundo achava que ela era exótica, que ela era estranha, que ela era lelé da cuca. Mas ela desconectava do aqui e agora e olhava para ele. E começava a olhar e a rir. Depois ela voltava e ela dizia, desculpa eu ter mexido com a ordem de vocês, mas o Senhor me falou, mas o Senhor. É o olhar da confiança de quem percebe que não há outro Salvador. O olhar para mim, o verbo hebraico, que é paná, ele implica em voltar-se, direcionar o coração, prestar atenção. Hoje o Hélio estava falando aqui sobre o Pedro afogando, o Pedro afundando, e de repente ele faz uma oraçãozinha curta. Salva-me, Senhor. E o Senhor estira a mão e segura. Uma vez eu fui pregar aqui numa igreja e estava lá um cantor bastante conhecido, que ele cantava muito esse cântico. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e assim jamais tropeçarei. E, infelicidade ou felicidade, não sei, eu disse, eu não consigo segurar na mão de Deus.
Porque quando eu seguro, eu não tenho força, eu solto. Tinha um menino na minha frente, eu estava num púlpito alto. Eu disse, meu filho, segura aqui na minha mão. Eu botei a mão assim para ele e ele segurou. Era um menino de uns 5 anos. Ele segurou e eu puxava a mão assim e a mãozinha dele escorregava. Digo, segura na minha mão, menino. Ele segurava, mas eu não segurava na mão dele. Eu deixava ele segurar. E todas as vezes que eu puxava, ele ficava. Aí eu segurei na mão dele. Diz, é diferente. Não é segura na mão de Deus, é segura na minha mão. Segura na minha mão, segura na minha mão. Jamais eu te deixarei. É Deus que tem que fazer isto. Porque quando Ele nos segura, nós estamos seguros. Nós estamos firmes. É um olhar de confiança que percebe que não há outro Salvador e que Ele é poderoso para nos sustentar. Eu garanto para vocês que eu não vou perder a minha salvação jamais. Porque ela não depende de mim, ela depende dEle. E Ele me sustenta em tudo para a glória dEle mesmo. O olhar para Deus é lançar sobre Ele toda a nossa esperança, como alguém que, perdido no deserto, ao ver um refúgio ao longe, corre em sua direção com todo o desejo da sua alma e se coloca ali dentro. Isso é uma palavra de João Calvino. Não tem jeito de se perder dentro do refúgio divino. É o olhar do pecador que abandona os seus ídolos e volta-se exclusivamente para Deus. Nós somos muito aprisionados pelos ídolos. Ídolos de personalidades, tornamos adoradores de imagens, de figuras, seja no futebol, no meio artístico, as estrelas, os ídolos, ou ídolos econômicos, tudo isso é idolatria. Mas ele diz, olhai para mim. Você só tem um modo para ser salvo. É confiar unicamente em Jesus Cristo. Só nele. E isso é reforçado no texto porque ele diz, porque eu sou Deus e não há outro. Ah, mas e Buda? E Confúcio? E Maomé? Eu fui falar aqui na universidade há muitos anos atrás, eu acho que mais de 40 anos, numa aula, num curso de Direito, numa turma de Direito, sobre religião. E eu fui falar que o cristianismo não era religião e que Jesus Cristo não se comparava com nenhum outro. E o professor depois disse assim, mas pastor Glênio, o senhor é muito radical. Eu digo, o evangelho é radical. E não há nenhum outro. Ele disse, mas o senhor é muito quadrado. Eu disse, perfeitamente, sou quadrado. Quadrado não rola. Ele fica ali. Eu quero dizer para você o seguinte, nenhum deles se ofereceu para carregar a culpa, o pecado dos outros. Nenhum. Eles são como o cara que está, o sujeito morrendo, afogado. Aqui, para quem não conhece, tem um lago aqui em Londrina, na cidade, muito bonito, que é o Igapó.
Então alguém está lá no meio do Igapó, morrendo afogado, e o professor de natação diz assim, nada crawl. E a água está crawl nele. Nada de borboleta. Nada de costa. O que adianta dizer nada? É nada. Não funciona. Tem que cair na água, ir lá e pegar o cara. Quem foi que fez isso? Buda? Maomé? Confúcio? Quem foi que fez isso? Só Jesus. Quem foi que promoveu dizer assim, o problema dele é que ele precisa morrer. Esse Tiago que está aqui, só tem presunção desde pequenininho. Orgulho, vaidade, incredulidade. Eu preciso salvar ele. Como é que eu vou salvar ele? Eu vou matá-lo. Eu mato esse cara, e depois eu ponho a minha vida nele. E vou viver nele. E ele não vive mais, mas eu vivo nele. O Paulo, para mim, foi o que melhor entendeu isto. Porque ele chega a dizer assim, o Pedro estava fazendo lá umas coisas meio erradas, e ele foi explicar a Pedro que a nossa justificação não é por mérito, mas sim por Cristo. E quando ele chega e diz assim, olha, Pedro, eu fui crucificado pela lei, eu fui crucificado para a lei a fim de viver para Deus. E eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a súmula do Evangelho. Então, é isto aqui que torna a beleza do olhar. Não se trata de uma opção religiosa, mas de uma exclusiva via de salvação, nos libertando de nós mesmos. Eu não vou ensinar ninguém, você tem que morrer. A sua saída é morrer. Se você não morrer, não vai ser liberto. E como é que eu morro? Crendo na obra de Cristo. Como é que se crê? Por meio da palavra e do Espírito Santo. Pregue a palavra, deixar que o Espírito Santo sabe fazer essa história. O olhar que salva é para Deus revelado em Cristo. Vamos dar uma olhada em João 14, 9. O Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. No verso 8. Mostra-nos o Pai e isto basta. Filipe conversando com Jesus, mostra-nos o Pai e isto basta. Aí Jesus responde para Filipe, verso 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O que é isso, Filipe? Você ainda não viu? Você ainda não viu o Pai? Eu e o Pai somos um. Se ninguém jamais viu a Deus, como nós podemos obedecer a esse convite? A resposta vem com o cumprimento da profecia. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós temos que pregar Cristo Jesus e este crucificado. Crucificado e ressurreto, porque nele contém toda a obra da salvação. Uma vez eu estava fazendo um estudo na minha casa, lá quando eu morava na Rua Santos. Nós tínhamos umas 30 pessoas na sala e lemos um texto de João capítulo 3 que diz assim, quem comete pecado é do diabo,
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Havia uma senhora, disse assim, a moça leu esse versículo, assim como vocês estão lendo, assim, leu o versículo. Aí a senhora disse assim, pastor Glênio, eu não concordo com o que o senhor disse. Eu disse, foi o que eu disse. O senhor disse que quem comete pecado é do diabo. Eu disse, eu não disse isso não. O senhor disse. Eu digo, eu? Eu não tenho capacidade para dizer isso. Mas o senhor disse aí, eu digo, nem fui eu que leu. Quem diz isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E eu não tenho que tentar provar, tentar explicar. É isso, quem comete pecado é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Mas eu não concordo. Bem, se a senhora não concorda, é outro problema. Mas não é meu trabalho. E eu não concordo e o senhor está sendo muito deselegante comigo. Tudo bem, peço perdão pela deselegância, mas a palavra de Deus eu não vou trocar. E vou me retirar. Eu digo, a porta está aberta. E ela saiu batendo o pé e foi-se embora. Uns 3 anos depois, eu estava no banco francês, conversando com a Tosca, a gerente. De repente, um rosto gruda no meu aqui. E disse, nunca mais tive paz. E eu, caçando a figura. Quando separou, eu olhei e disse, mas pudera. A senhora foi bater contra a palavra. E contra a palavra de Deus não tem jeito. Não podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A senhora ou se rende à palavra, ou nunca vai ter descanso na sua vida. Felizmente, o Espírito Santo fez a obra. Anos depois, eu encontrei com ela, disse, o Senhor reina no meu coração. Disse, aleluia. A gente não tem que fazer, a gente tem que pregar. E a palavra de Deus vai fazer o efeito. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Quando eu prego a Cristo, eu tenho certeza que 2 coisas vão acontecer. Aqueles em que seus joelhos vão se dobrar para adorar, e aqueles em que seus joelhos vão se dobrar para o juízo, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor, seja para adoração, seja para o julgamento, porque Ele é o único que pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por nós. Deus se fez visível não para que o admirássemos fisicamente, mas para que crescêssemos nele como o Salvador que se importa com gente. Eu tenho um clichê que eu costumo dizer no Café e Fé, ele se fez gente para salvar gente da maneira equivocada de gente viver. Ele se fez gente para isso. Ele ficou na minha dimensão. Ele ficou na minha altura. Ele ficou como um homem para me salvar dessa mania que eu tenho de querer ser Deus, de querer ser onipotente, de querer ser absoluto. E eu quero ser absoluto por algumas razões. Pelo conhecimento. Quando eu conheço muito, eu posso ser melhor ou maior do que o outro. Pela força, o Elião que o diga. Né? A força é uma outra forma de querer ser onipotente. Pelo dinheiro, é a forma como a gente quer ser superior.
e ele, todo poder, se encolhe, se abaixa e vem lavar pé. Saiu agora, essa semana chegou o livrinho, A Toalha e a Bacia. É um livrinho simples, mostrando esse esvaziamento de Deus para salvar a gente dessa maneira equivocada de ser gente. Então, esse olhar para Cristo, né? O Lutero disse, quando Deus ordena que olhemos para Ele, Ele nos apresenta Cristo crucificado como o único objeto digno desse olhar. Puxa vida, o Senhor manda olhar e bota Cristo crucificado. Pois é, para ver o seu retrato. Para ver que você é que precisava estar ali. Até acabou meu tempo? Não. Eu já contei essa história 1000 vezes, nesses acampamentos todos, mas eu gosto dela. Dona Cidinha era uma senhora aqui na cidade, nordestina, católica, apostólica, romana, de 4 costados, muito sincera. Entrou em depressão. Você lembra o que é depressão? Olhar para si. Ela entrou em depressão. Aí a filha me pediu, pastor Glênio, vai visitar a mamãe? Vamos lá fazer uma visita para a mamãe? Eu vou. Fui com ela. Chegamos lá, ela morava ali no aeroporto, casa muito boa. Entrei na casa, ela estava sentada numa cadeira de balanço. Tinha uma senhora chamada Dindinha, que era a chefe da casa, que fazia tudo. Aí começamos a conversar e eu cheguei, boa tarde, dona Cidinha. A filha disse, mamãe, esse aqui é meu amigo, o pastor Glênio. Ele veio aqui para conversar com a senhora. Ela olhou para mim, baixou a cabeça. Disse, como é que vai a senhora, dona Cidinha? Tentei puxar a conversa, nada, zero. Depois de uns 5 minutos, eu digo, aqui não sai nada, nenhum som. Fui lá no telefone, naquele tempo não tinha telefone celular, nem nada, fui no telefone, liguei e disse, desmarca tudo que eu tenho que atender hoje à tarde, eu tenho um ministério hoje aqui. Cheguei para a Dindinha, Dindinha, a senhora tem uma cadeira de balanço aqui? Outra? Tem, aqui tem outra, então me dá. Peguei a cadeira, botei na frente da dona Cidinha, e ela balançava e eu balançava. E ali fomos 10 minutos, meia hora, 50 minutos. Depois de um tempo lá, que eu nem lembro quanto era, ela levantou, foi lá ao quarto, eu digo, ela deve ter ido ao banheiro, de lá ela me volta com um crucifixo, assim de uns 90 centímetros de comprimento, jogou no meu colo. Ele pesava, no mínimo, uns 5 quilos. Prata, de lei, lindíssimo. Aquela crucifixo jogou no meu colo. Agora, presta atenção toda esse drama. Isso aqui é tudo significativo. Aí eu olhei para aquele crucifixo, mas dona Cidinha, que obra de arte mais bonita, mais interessante, dona Cidinha. Primeira palavra, o senhor gostou? Eu disse, uma obra de arte extraordinária. Pesada, dona Cidinha. O senhor gostou?
que obra de arte. E eu fui cozinhando ali. Aí ela disse, meu pai trouxe, em 1910, o Papa Pio, não era o Pio, Leão morreu, é Pio. Ele benzeu na cripta de Santa Mônica. Santa Mônica é a mãe de Agostinho. Eu disse, mas que obra de arte linda, dona Cidinha. E fomos conversando, eu disse assim, mas tem uma coisa errada aqui, dona Cidinha. O quê? A cabeça. O que é que tem a cabeça? É a cabeça de Jesus hoje. Pois é. Aí está o erro. Ela disse, por que erro? Eu vou andando com seu filho na rua e eu mato uma pessoa. De repente chega a polícia e eu disse, olha, quem matou foi o seu filho. E ele é preso, vai para a cadeia. Mas não é justo! Por que não é justo? Porque quem matou foi você. Já irritada. Eu disse, e quem é o pecador? Sou eu? A senhora ou Jesus? É o senhor. Eu digo, bom. É aqui que está o problema. Aí eu disse, eu sozinho. É o senhor que é o pecador. Sim, eu, no caso, matei a pessoa. Mas a senhora não é pecadora? Não. A senhora nunca cometeu pecado? Não. Nem mentira branca? Mentira branca, sim. Agora a mentira tem cor. E nós fomos até que o Espírito Santo trouxe luz para mostrar que aquela morte não era de Jesus, aquela morte era nossa. Eu disse, dona Cidinha, se eu fosse a senhora, eu ia lá no... Aqui nós tínhamos um ourives muito bom, que era o Paulo de Gueus. Eu levaria este seu crucifixo e mandava cortar a cabeça e fazia a sua e pregava lá, para toda vez que a senhora chegasse ali, sabendo assim, ele morreu em meu lugar, para eu morrer com ele. Ela disse, se não fosse sacrilégio, eu fazia. Eu acompanhei ela até a morte. E ela saiu do campo da religião. Ela disse assim, meu filho, eu nunca mais vou à minha igreja. Eu disse, por quê? Porque eles nunca me falaram isso. Mas também eu não vou na sua. Aí eu disse, dona Cidinha, a senhora acabou de dizer uma besteira do tamanho do mundo. Sabe por quê? A senhora falou, minha igreja é sua igreja. Nem a senhora nem eu temos igreja. Só quem tem igreja é Jesus. O resto é placa. Foram placas que as pessoas puseram. Mas quando a gente está em Cristo, a gente foi crucificado e a gente olha para Ele e a gente é liberto da gente. Olhamos para Cristo, para a sua cruz, para a sua ressurreição, para a sua promessa, e ali encontramos a salvação oferecida em Isaías 45. Olhai para mim. SSS. Salvação, santificação e sará. Saúde. SSS. São os três olhares, são as três consequências do olhar para Cristo. Olhar da fé universal. Vamos ver aqui, ele disse, olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra. Este é um chamado universal. Deus não limita o seu convite a Israel, mas o estende a todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações.
Ele está chamando o etíope, o babilônio, o grego, os brasileiros, os indígenas, os muçulmanos, os ateus, os religiosos, os irreligiosos. Ele está chamando todos, olhai para mim, olhar para Cristo, olhai para Cristo. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente John Stott, quando ele esteve no Brasil, e ele disse uma coisa: o chamado do Evangelho não é seletivo, é global. A cruz de Cristo é a resposta divina à miséria do mundo inteiro, e ele salva todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. É um convite eficaz, e sede salvos. Não é sereis, é sede. Há um imperativo. Olhai para mim e sede salvos. Ele não diz, e tentem se salvar, mas olham e serão salvos. Eu estou tentando seguir a Cristo. Besteira. Você não tenta. Ele te leva a segui-lo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, jamais será descartado. O olhar de fé responde à graça que nos chama e nos capacita. Deus não só nos chama, mas Ele nos capacita. Eu tenho uma neta de 7 anos. Ela fez uma máscara. Eu fui fazer, inclusive, a máscara lá na escola para mim, para a avó, todos nós fomos para uma apresentação que elas teriam agora no final do ano, do semestre. E a gente tinha que ir com aquela máscara para mostrar a vida da máscara que a gente tem, que vive nesse mundo com máscara. E fomos lá e foi feita a máscara, depois tinha que pintar e tal. E ela disse, mãe, vamos customizar a nossa máscara. Ela tem 7 anos, mas ela pensa, eu não sei, aquela menina é. Vamos customizar. O que é customizar, Vitória? Dá um ar de mais... Aí fizeram uns desenhos, puseram umas lantejoulas lá, um negócio na máscara. Aí ela disse, eu vou levar hoje para a professora para ver se ela aprova. Porque a minha é diferente. Ó, a natureza. A minha é diferente. Todo mundo vai olhar para a minha e vai ver que eu sou diferente. Onde é que você aprendeu isso, Vitória? Que história é essa de querer ser diferente? Não, eu sou melhor. Tá bom. Aí levou lá. Aí ela disse assim, mas a Sofia não vai ver. Por que a Sofia não pode ver? Porque ela vai invejar. Aí, Bíblia na menina. Vamos mostrar para ela que não é assim. Ela tem que olhar para Cristo. Ela foi para a escola, a professora achou que não ficou tão bom assim, ela veio decepcionada. Antes de dormir, ela vai orar. E ela diz assim, Pai, me perdoa, porque eu quis ser melhor. Me dá um coração novo. Ai, ai, ai. Será que Deus escuta isso? Ela é travessa. Mas será que Deus tem intenção de mudar essa menina? O resultado desse olhar para Cristo é salvação, é justiça de Cristo, é louvor e gratidão a Cristo.
E o verso 23, Márcio, que você leu ainda há pouco, eu queria que repetisse. Isaías 45, 23. Eu chego já no fim. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a vida. O resultado do olhar de fé, não é apenas escape do juízo, mas alinhamento com a glória de Deus. Todo joelho se dobrará, alguns em adoração, outros em juízo, mas todos terão que ver a pessoa de Jesus Cristo. Mas os que olham com fé, esses recebem a justiça de Cristo como redenção eterna. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele disse assim, olhar para Cristo é o início de uma nova vida, mas também é a fonte permanente da força e da perseverança. Eu vou continuar olhando, porque ele me capturou para a eternidade. Meu olhar da mulher de Ló ficou para trás. O olhar inicial é salvífico e o olhar contínuo é santificador. É a contemplação da pessoa de Cristo. Então, eu queria, terminando por aqui, olhar para Cristo hoje com fé, não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração. Não é um olhar místico, nem emocional. É um olhar mediante a palavra. É reconhecer que Cristo é o único caminho de salvação e colocar nele a sua total confiança. Só em Cristo. Afaste seus olhos dos ídolos. Nós temos muitos ídolos. Olhar para Deus significa desviar os olhos de tudo que tenta nos salvar sem poder. O mérito, a religião, o dinheiro, a política, o ego. Meu filho, ele é muito inteligente. Bem, assim no campo... O Lúcio conhece ele, é um pouquinho fora da bitola. E um dia nós tivemos um jantar lá em São Paulo, e ele disse assim, pai, a pior coisa que você fez na minha vida foi me levar para a igreja. E o que esse menino quer dizer? Eu disse, meu filho, me perdoa. Eu sei que a igreja tem problemas. Não tem nenhuma igreja perfeita. E sei que a igreja tem muitos problemas. Mas eu ainda creio que a igreja é o melhor lugar que se tem aqui na Terra. Com todos os problemas. Eu quero lhe pedir perdão. Mas se eu estou entendendo a sua colocação, se o que você está dizendo é porque a igreja lhe deixou algumas informações que estão lhe impedindo de pecar, porque está lhe causando culpa, deixa eu dizer uma loucura aqui. Você é livre para pecar. Pode se ir embora. Porque o meu Deus é maior do que o seu pecado.
Eu, quando acabei de dizer isso, ele estava com o garfo assim, e ele ficou assim. Eu disse, como foi o jogo do Fluminense? E ele ficou me olhando um tempo, e aí começamos a conversar sobre o Fluminense. E eu não me lembrei mais disso. Uns 5 anos depois, na época do casamento dele, um amigo dele disse assim, o seu filho é um homem de fé. Eu digo, quem? E aí ele me contou essa história que eu já tinha esquecido. Ele disse, meu pai me colocou num torniquete, num beco sem saída. Quando ele disse que meu Deus é maior do que o seu pecado. Porque Jesus Cristo veio por causa do pecado. Ele assumiu o pecado de todos nós para que nós pudéssemos viver sem medo do pecado, libertos. E durante esses anos eu tenho visto Deus operar na vida dele. Ele fez 50 anos agora. Eu tenho uma mania de querer ser poeta. De vez em quando eu sento, estribucho daqui, da acolá. Então, naquela noite do dia 22, eu disse, meu filho, Léo, meu filho amado, 5 décadas vão, tão breve o tempo, mas cada passo teu guardei no peito, do berço à fé, do riso ao bom conceito. Em tudo vejo amor e ensinamento. Teu nome é luz que o céu me deu por vento. Semente nobre em solo tão perfeito, és dom de Deus, meu filho tão dileto, tesouro em mim guardado com alento. Me alegro ao ver-te homem de verdade, que crê, que ama e vive com firmeza, com graça e honra, fé e liberdade. E nesse dia, em plena singeleza, te digo com a alma e sinceridade, filho, és meu prazer com nobreza. Porque Deus fez. É Deus que faz. O milagre de Deus na vida dos nossos filhos. É um convite sem limite. O mundo precisa saber que há um Deus que salva por graça e que diz, olhai para mim. Olhai para mim. O olhar que Deus requer não é físico, mas espiritual. É olhar para Cristo crucificado com fé, humildemente. Quem olha, vive. Quem olha, é salvo. Como diz uma antiga canção, olha para Cristo, olha pecador. Olha para Cristo, que é o teu Salvador. Isaías diz, versículo 25, Marcinho. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. E Israel não é só aquele povo.
Israel é o descendente de Abraão em Cristo Jesus. Nós somos a descendência de Israel em Cristo Jesus. E todos os descendentes de Abraão, nós temos dois tipos de descendentes de Abraão: as areias do mar e as estrelas do céu. E as areias do mar são os filhos de Abraão segundo a carne. E as estrelas do céu são os filhos de Abraão segundo a promessa. São os filhos de Isaque em Cristo Jesus. Olhar para ele. Hoje, pela manhã, eu só peço que você olhe para Jesus. Se olharmos para nós, nós ficamos deprimidos. Vamos ter depressão. Se olharmos para o outro, nós ficamos decepcionados. Se olharmos para Cristo crucificado, nós seremos salvos, santificados e sarados. E isto é a pura verdade. Nele nós encontramos descanso. Farid, você tem dado alguns estudos e mandado algumas coisas para alguns irmãos, e tem um irmão aqui, eu não vou contar nada, só vou dizer por alto, que você tem dado, e ele tem dado, e há pouco tempo um pastor que veio de uma outra cidade para cá e estava decepcionado e estava trabalhando e tentou se suicidar. E esse irmão passa para aquele pastor aquilo que você passa para ele. Você não sabe disso. Pois é. O que você tem passado para esse irmão, ele tem passado para esse pastor, que não só queria se suicidar, mas ia pegar um ônibus e ia jogar as 50 pessoas no buraco. Tamanha o desespero da depressão. E a comidinha que você dá para ele passa para o outro, e está aqui no carro dele a corda que ele ia se enforcar. Porque o Evangelho liberta, transforma, muda. Então você que está vendo, às vezes, um beco sem saída, há um Senhor que continua sendo Salvador. Só para terminar, que veio aqui agora, essa é uma história que eu gosto dela. Estava pregando na igreja uma noite e disse: você que está decepcionado, você que entrou aqui sem horizonte, sem esperança, e que está determinado a acabar com sua vida, eu quero dizer que você é um idiota. Porque Jesus já acabou com ela. Lá na cruz, ele já fez uma obra crucificando o seu velho homem para lhe dar uma vida eterna, uma vida abundante. Segunda-feira, chegou uma mulher com um adolescente. Ela disse: aqui está minha carta, pastor, que eu escrevi para meu filho.
Ontem à noite eu entrei aqui, nessa igreja, com essa carta nessa bolsa. Eu tinha decidido acabar com a minha vida, porque ela não tinha sentido. Eu tinha perdido a vida, perdido o sentido. E aqui a carta, e eu li para o meu filho hoje. Eu disse, ontem eu entrei numa igreja desesperada. E o pastor disse isso. E aconteceu algo maravilhoso. Eu criei na minha morte com Cristo. E Ele é minha vida. Então eu hoje queria que o senhor visse a carta e rasgasse essa carta. Eu digo, aliás, a sua carta foi rasgada lá no Calvário, quando ele colocou a execração pública, inclusive as acusações de inimigo. Eu tive a oportunidade de batizar essa senhora. E ela continua viva em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é o Evangelho de transformação. Olha para ele. Olha para ele. E com toda certeza, o chamado dele é eficaz. E será salvo. E sede salvo. Pai, eu te agradeço pelo teu poder, porque tu fazes novas todas as coisas. E aquele que está ainda com dificuldade de crer, é o Senhor que vai dar a fé. O Senhor transforma esses corações que estão duros, dá um coração de carne, o coração de Cristo, e faz com que essas vidas sejam vidas de verdade, a vida de Jesus Cristo. Muito obrigado porque tu fazes mais do que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.